Bom, gente, boa tarde. Antes de tudo, é uma satisfação, um prazer estar participando desse momento, sobretudo porque a gente conseguiu, né, contar com a presença do Jaci, um militante, um ativista, pescador da Baía de Sepetiba. Infelizmente, a gente não teve a participação do Alexandre, que está também fazendo, né, colocando os elementos das problemáticas que são enfrentadas pelos pescadores da Baía de Guanabara, né, por uma questão de ordem maior, mas acredito que o Jaci vai conseguir, né, contemplar e, já conhecendo algumas das pessoas que estão aqui sentadas e vieram aqui participar da atividade, entender que talvez o principal seja exatamente o debate que a gente vai fazer, já que a gente só vai levantar um pouco a bola do debate, né, e entender que o objetivo é exatamente a gente tentar complementar, buscar essas complementaridades aí do debate, né, que vai vir principalmente no fim da segunda rodada, quando tiver a apresentação também de alguns processos na Baía de Guanabara. Certo? Estou abrindo a apresentação já? Tchau. Obrigado. Essa canetinha está funcionando, né? Certo? Então, como o Marcelo já me apresentou, eu sou o Thiago, né? Vou apresentar para vocês alguns elementos bem iniciais, né? Bem modestos, assim, de algumas das problemáticas que são observadas, né, na Baía de Sepetiba, sobretudo aquelas que rebatem diretamente na comunidade onde eu pretendo fazer uma pesquisa. Na verdade, que eu venho esboçando já uma pesquisa, que é exatamente o conjunto Alvorada, São Lourenço, os conjuntos que estão ali em Santa Cruz, sobretudo nos arredores, né, da siderúrgica que se instalou lá, que hoje, né, foi comprada, atualmente está sob domínio da Ternium, né? Outras pessoas que já conhecem bem o debate das problemáticas que acontecem lá, conhecem muito mais aqueles que são oriundos da empresa ainda sob o nome da ThyssenKrupp, né? Então, da alemã, que era uma joint venture que tinha exatamente uma divisão de ações junto com a Vale, certo? O título dessa apresentação é Sofrimento Ambiental nos arredores da Companhia Siderúrgica do Atlântico. Então, eu deixei CSA exatamente para poder contemplar, barra terra, as margens da Baía de Sepetiba, né? Um estudo sobre injustiça ambiental. Então, perceber exatamente esses elementos, né, que a gente aqueles que já conhecem um pouco do debate, né, todo o arcabouço teórico aí que já foi construído em cima da discussão sobre injustiça ambiental. E eu vou tentar trazer para vocês um pouco de um plano que eu venho tentando, né, construir exatamente de outras dimensões que podem complementar, né, essa definição de sofrimento ambiental. Então, vou fazer um diálogo entre injustiça ambiental junto com aquele que outro processo socioespacial que a gente conhece, que é o de segregação residencial, e também aquele de imobilidade urbana, certo? Então, inicialmente, eu trago para vocês duas imagens que representam um pretérito, um passado, né, de passivo ambiental, gerado pela Ingá Mercantil, Companhia Ingá Mercantil. Para aqueles que não conhecem, é uma empresa que se instalou mais precisamente em 1962, né, ali em Itaguaí, e que ela acabou acumulando todo um prejuízo, né, ambiental, sobretudo aquele derivado de efluentes, de materiais particulados, tóxicos, que acabaram acarretando diversos tipos de acidentes, né, com grande aspas, para poder que, infelizmente, sobretudo em 1998, tem um caso emblemático de um acidente que ocorre lá, devido exatamente ao vazamento de um dos diques de contenção que tinha, de toda essa montanha aí, né, de minérios, enfim, que eram acumulados a céu aberto nessa área. Hoje, a gente tem um processo, né, que é um processo da qual o Jaci aqui já está pelo menos há 10 anos, né, Jaci, enfrentando, que é exatamente aquele
que são exatamente os passivos ambientais advindos a partir da instalação, né, de uma siderúrgica ali nas cercanias, né, de Sepetiba. Como eu já falei, sobre o nome, né, principalmente dos financiadores, que são financiadores alemães, que era exatamente a ThyssenKrupp, né, exatamente uma junção de duas, que também é a ThyssenKrupp, é uma junção de duas mega, né, empresas da área de siderurgia alemã, que tem pelo menos, a Krupp, ela tem pelo menos 200 anos, né, assim, a título de informe. Os canhões, né, que saíram aqui do Rio de Janeiro para combater Canudos eram exatamente canhões Krupp, né? Eram canhões que, quando você lê ali os sertões, né, você vai exatamente encontrar ali as passagens de Euclides da Cunha falando exatamente desses canhões. Então tem toda uma indústria que tem uma siderúrgica que tem um histórico já dentro dessa área. Ela se junta com a Thyssen. Aqui no Brasil, uma das acionistas também foi a Vale, então a gente tem essas duas empresas que se juntam exatamente para construir talvez o que foi considerado nos últimos 10 anos o maior investimento, né, na área de siderurgia que o Brasil possuiu aí nos últimos 10, 20 anos, né, que é exatamente a construção da ThyssenKrupp ali na Baía de Sepetiba. No momento atual, né, ela foi vendida para a Ternium, uma empresa que tem uma origem um pouco ainda complicada de se definir. Em alguns lugares a gente acha, né, a sua sede em Luxemburgo, outras encontra capital argentino, italiano. Então a gente ainda não consegue definir exatamente com precisão quem são os maiores investidores dessa área, dessa siderúrgica, da qual acabou adquirindo, de certa forma, grande parte dos passivos ambientais gerados já, né, pela ThyssenKrupp /Vale, certo? Então esse é mais ou menos um contexto, né, onde a gente vai encontrar a Baía de Sepetiba dentro de uma conjuntura já há algum tempo no Rio de Janeiro, né, que tenta incentivar, né, grande parte da efetivação de todo um complexo, né, ligado desde lá do Comperj, né, exatamente indo até mais ou menos ali o porto de Itaguaí, quando você tem ainda, né, a tentativa de efetivação do arco metropolitano, que cumpriria esse papel, né, porque a gente acaba percebendo exatamente o papel que as duas baías têm para a cidade do Rio de Janeiro, né? Então, baías que todo mundo já sabe, já é palavra comum compreender exatamente o papel que elas têm nesse desenvolvimento ligado ao setor industrial, e a gente perceber exatamente que existe uma saturação da Baía de Guanabara quanto à instalação e localização de uma grande quantidade de indústrias, sobretudo aquelas ligadas ao petróleo e gás, e agora você tem essa área, né, digamos, de nova expansão, já que toda essa área de Santa Cruz, né, toda a área ligada à Baía de Sepetiba, ela já tem também um histórico de, mesmo que seja menor, de instalação também de um setor industrial, de toda uma cadeia produtiva ligada à facilidade que você teria ali dos portos, né, que na verdade são vários que você vai poder encontrar ali, ligados à própria Gerdau, CSA, ao Porto da Marinha, onde você tem um submarino nuclear, a construção do submarino nuclear que está parado. Então a gente tem todo um canal aí que a gente vai conseguir perceber exatamente essa divisão, né, digamos aí, regional do trabalho, principalmente a divisão talvez regional industrial, onde você percebe agora essa Baía de Sepetiba sendo uma nova fronteira, né, de instalação desses empreendimentos que estão muito ligados, inclusive, ao contexto nacional, onde você tinha toda uma
o Brasil despontando aí como um dos maiores produtores de commodities, né? Todo o minério que é produzido em Minas Gerais, e toda essa falta de identidade que é escamoteada, que é exatamente do Brasil, enquanto, na verdade, um grande país, né, que não de forma no senso comum, mas quando a gente acaba olhando, a gente percebe o quanto ele tem uma identidade mineradora, né, super presente na sua história. Esse é um mapa de localização, né, que ele abrange sobretudo a área de Santa Cruz, e ele tem como principal objetivo tentar apresentar para vocês, sobretudo, 3 questões aí, que vão fazer parte um pouco daquilo que eu venho esboçando aí dentro da pesquisa. Primeiramente, a gente perceber aonde está instalada a CSA, que é essa parte mais escura aí do mapa, né? Aonde a gente vai encontrar um adensamento com características, né, de renda mais humildes, mais populares. Então a gente já sabe, né, mais ou menos dentro da história do Rio de Janeiro, um pouco do que representa Santa Cruz, né, dentro dessa desigualdade econômica que tem na cidade, né, e aqueles 2 pontinhos ali, o amarelo e o roxo, o lilás, né, como exatamente os 2 principais, digamos, troncos, né, de mobilidade de Santa Cruz, que é exatamente a estação do BRT e a estação de trem. Eu trago para vocês aqui, né, já de uma forma bem inicial, um pouco de um organograma onde eu venho construindo algumas interseções, pensando sobretudo que a possibilidade de a gente pensar, né, esses elementos que eu apontei inicialmente como elementos que fazem parte dessa, né, construção, dessa caracterização, desse sofrimento ambiental na região de Santa Cruz, elas necessitam, sobretudo, uma integração onde a gente vai tentar identificar os aspectos de segregação residencial que estão postos no bairro já secularmente. Um geógrafo aqui da casa, já falecido, né, o Maurício de Abreu, ele traz alguns elementos dentro do seu livro Evolução Urbana do Rio de Janeiro, né, o quanto dentro do processo de evolução urbana da cidade, a gente vai ter exatamente esse parcelamento do solo, onde grande parte da Zona Sul se efetiva, né, com uma parte, as áreas centrais também cumprindo determinados papéis. Exatamente, você vai ter os usos, digamos, que ele vai chamar de usos sujos, né, digamos assim, da cidade, sendo colocados exatamente localizados, instalados nas regiões mais pobres. É assim que Santa Cruz vai se constituindo durante um processo, recebendo matadouro público, né? A gente tem um processo que é exatamente onde a gente identifica uma imobilidade, então uma imobilidade que está aí entre parênteses, exatamente percebendo que, na verdade, há uma mobilidade dos moradores. Só que é uma mobilidade exatamente precarizada, né? Onde você consegue perceber que é possível você deslocar, porém com bastante dificuldade. Uma dificuldade que faz com que, de certa forma, amorteça, né, os canais, talvez, não só de deslocamento, mas principalmente de mobilidade social, nesse caso, que é exatamente a possibilidade que teria de um morador oriundo dessas áreas mais humildes, ela em busca, né, de mais serviços, mais equipamentos culturais, de saúde, educacionais, ele se deslocar dessas áreas mais pobres para poder buscar nas áreas mais bem servidas, como o centro da cidade e as áreas mais nobres, digamos assim, né? A gente tem uma relação entre segregação residencial e justiça ambiental. A gente também vai poder perceber também alguns elementos que dentro da literatura científica ela já vem sendo mais do que comprovada, que é exatamente aquelas ligadas aos processos de injustiça ambiental que estão postos exatamente através, né, da instalação de determinados equipamentos, no caso da siderúrgica, né, no caso térnio, e toda uma fonte de
emissores e causadores de passivo ambiental que vão exatamente se instalar nessas áreas mais pobres, né? Então a gente acaba percebendo que há uma relação onde você consegue encontrar exatamente uma injustiça ambiental causadora de degradação que está relacionada exatamente a uma imobilidade precarizada, né, que faz com que a pessoa ela possa sair, mas ao mesmo tempo não possa, digamos, mudar de residência, né? Essa construção, né, dessas interseções, elas têm como objetivo exatamente fazer com que a gente perceba que esses processos eles são interdependentes, né? Interdependentes no sentido de que você não pode simplesmente só entender e construir todo um cenário socioespacial que considere a condição de desigualdade, né, de fragmentação e, sobretudo, da divisão de classes sociais que estão postas na cidade, né, ligadas a elementos identitários, evidentemente, étnicos, raciais, né, sem tentar compreender que isso tudo está interligado, né? Evidentemente que não necessariamente com o mesmo peso. Muitas vezes é necessário a gente construir, né, aí algumas hierarquias talvez para poder focar e perceber que algum desses elementos eles vão assumir um determinado papel mais forte enquanto causador de determinadas problemáticas, né, socioespaciais, certo? Tudo isso eu acabo considerando como um elemento que na sua interseção principal, né, a gente vem trabalhando inicialmente considerando aquilo que a gente vai chamar de sofrimento ambiental, que exatamente a gente perceber o quanto, sobretudo os moradores que estão postos, né, nos bairros em Santa Cruz, sobretudo em Santa Cruz, eles vão estar passíveis, né, de sofrerem danos psíquicos, de saúde, enfim, uma série de questões, né, que afetam eles diretamente, certo? Para ir arrematando um pouco da discussão, eu trago apenas 3 fotos que estão ligadas aí a 2 monumentos que têm permanência hoje em Santa Cruz, no bairro de Santa Cruz. Já se conhece muito bem isso daqui, algumas dessas fotos, inclusive eu bati no dia que eu estava visitando lá, fazendo um trabalho de campo lá com ele, outros com Marcos, que é exatamente perceber o papel da complacência que existe, sobretudo de um grande empreendimento, né, com um poder aquisitivo, enfim, que a gente não consegue medir, e que, em detrimento da resolução de toda a quantidade de passivos ambientais que ele causa, ele prefere e opta exatamente por realizar determinadas ações de algum tipo de submissão que possa ser censurável do ponto de vista daquilo que a gente poderia chamar também de cooptação. Então, já si mesmo em conversa, né, ele fala dos processos de associações de pescadores, pessoas que não têm mais coragem de se levantar contra os problemas de saúde, né? Então, a gente acaba encontrando um processo que ele vai do extremo, né, desde a cooptação que vai existir, entre alguns elementos realmente de desânimo, digamos assim, das pessoas resistirem contra esses processos, né, serem afetados da saúde e ficarem impossibilitados de lutar contra isso, como também um processo onde você vai encontrar uma série de projetos e atividades, né, financiados pela ThyssenKrupp, agora com o nome de Ternium, né, que tem como objetivo exatamente tirar um pouco dessa imagem, né, de causadora dos passivos ambientais, né, no bairro. Então a gente vê iniciativas de escolinha de vôlei, escolinha de futebol, a gente vê hoje esse outdoor que está em uma das entradas, que fica ali na reta João 23, que é um outdoor que eu acho que não tem nem um mês que foi colocado lá, mas já sei, esse outdoor que eles colocaram lá, exatamente pensando, né, o slogan deles, a gente acredita em uma indústria e comunidade crescendo juntas, né? Então a gente percebe exatamente esse processo de complacência que vai, né, que tem como objetivo exatamente tomar conta aí e ganhar um pouco da mente dos moradores
né, do bairro, certo? Aqui é um pouco de algumas referências que eu venho trabalhando, né? E eu agradeço um pouco que, como eu falei, o objetivo é só levantar um pouco a bola, né, para a gente realmente fazer um debate mais profundo, com alguns elementos que muito certamente todos vocês vão conseguir contribuir. Tá certo, gente? Obrigado.